Até final de junho, eu quero que você não só grave, mas entenda e declare na ponta da língua todo o Salmo 126, hein? Lá no final do mês eu vou cobrar de vocês. Tem que estar na ponta da língua o Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Pai, em nome de Jesus, esse mês de junho para nós na Ohana, Senhor, ele não será um mês comum, não será um mês normal. Já está sendo um mês de restauração, tanto do nosso espírito, quanto da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo físico, da nossa saúde e também das nossas finanças, meu Pai. Esse salmo, ele não é apenas algo que foi direcionado ao povo de Israel, mas é algo profético sobre o teu povo e a tua igreja. E nós nos apropriamos desta unção e deste mover de restauração sobre nós, a nossa igreja, as nossas famílias, para o louvor da glória do teu santo nome, Pai. Que o nosso coração se abra para receber essa mensagem, essa semente bendita, para que ela venha frutificar em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Junho, tempo de restauração. E diferente daquilo que a gente tem como entendimento sobre restauração, porque quando se fala de restauração no âmbito físico e natural, é algo que estava estragado, quebrado, e que alguém vai consertar, não é assim? Sim ou não? Só que deprecia, perde valor, porque aquilo que era o original não ficou mais. Você pega um carro, exemplo, bateu o carro, vai ter que consertar, vai ter que botar lá na martelinho de ouro. O cara vai arrumar, vai ficar, mas o valor do teu carro vai cair. Tu pega uma obra de arte que caiu, quebrou, amassou, tu pode arrumar, consertar, restaurar, mas o valor vai cair. É assim que as pessoas entendem e imaginam algo que é restaurado. Mas quando a gente fala da restauração que vem de Deus para as nossas vidas, ela sai de um valor original e ela passa a ser mais valorizado do que era. Você tem que ouvir comigo que uma coisa é uma obra a ser construída, né? Quem já teve essa experiência sabe o que eu estou falando. Uma coisa é a gente construir uma casa, pegar do zero e você construir aquela casa. Puf. Agora, outra coisa é você pegar uma casa que está acabada, destruída, em ruínas, e você vai ter que reformar ela.
O trabalho é maior ou é menor? Muito maior. Só que o trabalho final dessa reconstrução e dessa reforma e dessa restauração vai deixar essa casa valendo muito mais o seu valor. É assim que Deus trabalha na nossa vida. E às vezes as pessoas, elas ficam presas a um passado. O primeiro templo que Deus permitiu que fosse construído pelo filho do rei Davi, Salomão, ele foi derrubado, arruinado. Só que Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel que disse: a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. Então houve uma palavra, houve uma profecia da parte de Deus que Deus iria restaurar, reconstruir o templo, e ali a glória de Deus iria se manifestar maior do que foi com Salomão. E de fato foi, não no sentido prédio, ouro, prata, bronze, estrutura, mas da glória e da presença de Deus. E Deus nesse mês quer restaurar as nossas vidas, e essa restauração primeiro precisa passar pelo nosso coração. Provérbios 4, 23. Provérbios, depois de Salmos, 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Todas as vezes que o povo de Deus endureceu o coração para a voz de Deus e a sua palavra, o que aconteceu com o povo? Se distanciava de Deus, servia a outros deuses, permitia que o pecado dominasse o povo, e por consequência vinha o quê? Outros povos e dominavam, e subjugavam, e levavam. Aqui o Salmo 126 é um salmo que falou sobre a restauração da nação de Israel. Porque quando eles desobedeceram a Deus e se afastaram de Deus, eles caíram no exílio. A Babilônia veio e tomou o povo. 70 anos fora de Israel, fora do seu território, fora da sua cultura. E se você ler ali Jeremias, sobre a lamentação, o povo não tinha alegria, o povo lamentava: puxa vida, ó vida, ó céu, nós já estamos comendo o pão que o diabo amassou e pipipi, papapá. Só que Deus estava dizendo para eles, no meio de todo esse tormento: olha gente, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Houve a restauração futura? Houve. A gente vai estar vendo durante o mês que Deus levantou um homem chamado Neemias para reconstruir a cidade, por mais que depois eles voltaram, mas a cidade estava em ruínas. Você já deve ter visto lá aquela faixa de Gaza, depois de guerra, só tem escombro. Não tem como morar lá, não tem como viver, porque só tem escombro. Jerusalém chegou nesse estado, só escombro. Só que Neemias creu na restauração. Neemias arregaçou a manga e foi viver a restauração junto do povo. E a Bíblia diz, em Neemias 6,15, volta para nós, que depois de um tempo, que foram 52 dias, Deus os ajudou a reconstruir aquela cidade. E era impossível. Mas em menos de 2 meses, o povo, com o mover de Deus, viveu o cumprimento dessa promessa de restauração. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção de quem? Do nosso Deus é que fizemos esta obra.
Os estrangeiros que estavam por lá ainda diziam assim: olha, que Deus restaure esses muros, que você restaure esses muros, vai vir uma raposa e vai derrubar tudo, não vai ficar em pé. E depois desse período de 52 dias, houve restauração e reconstrução. Se você pegar os 365 dias do ano e dividir por 7, que é o número perfeito, e os dias da semana, você vai ter um resultado de 52. Então, no ano a gente tem 52 semanas. É um tempo. E para Deus é um período e um tempo aqui de quê? De restauração. Então, eu quero declarar sobre a tua vida e profetizar que Deus está trazendo esse tempo de restauração e de reconstrução. Pastor, não tem como, já morreu. Os sonhos já morreram, a esperança já foi, não tem mais, já era. Jó 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículos 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, e ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer no seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Não tem impossível para Deus, gente. Não tem o que Deus não possa fazer. Você crê nisso? Então Deus vai restaurar esse cheiro das águas aqui, está apontando para o mover do Espírito de Deus na nossa vida. Jesus disse: se vocês crerem em mim, do interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Ou seja, a restauração começa no nosso coração. Não pode endurecer o coração para a Bíblia, não pode endurecer o coração para a palavra. Nosso coração tem que estar quebrantado para a palavra. Quando a palavra é lida, meditada, pregada, anunciada, o nosso coração tem que queimar igual dos discípulos de Emaús. Eles estavam frios, estavam arruinados, mas quando Jesus caminhou com eles e expôs as Escrituras à pessoa dele, e depois que repartiu e tomaram a ceia, aquela coisa arada toda, e Jesus seguiu o caminho deles, eles falaram: cara, nosso coração não queimava quando ele nos expunha a palavra. Tem que queimar, gente. Porque se nós não reagimos à palavra, nós estamos mortos espiritualmente. A gente está no exílio. A gente está comendo o pão que o diabo amassou e não o pão da vida que Deus tem para nós. Por isso que aqui na Ohana nós batemos forte no sentido, eu não tenho como te obrigar, eu posso te incentivar, eu posso te encorajar. Agora, quem vai ter que abrir a Bíblia e ler lá na tua casa é você. Hoje eu almocei com um irmão que disse: pastor, eu tinha dificuldade para ler. Eu lia, não entendi aquela coisa toda, aí tu me deu aquela cartilhazinha para seguir a sequência certinha ali. Cara, eu estou entendendo. Antes eu não lia a Bíblia à noite, agora antes de dormir eu deixo o celular de lado, eu vou para a Bíblia, já estou no Antigo Testamento, e eu estou começando a ter entendimento e tal. O pastor pregou domingo lá, e eu digo: pô, mas já está marcado na minha Bíblia. Aí o pastor vai lá e vem aqui, e vai, pô, mas já está marcado, e aquilo vai entrando, e vai limpando, e vai renovando, e vai... Eu falei: é a palavra. Por isso que Colossenses diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que habita o nosso coração? Habitar é morar, gente. Não tem como morar se você não conviver, não abrir, não ler, não meditar. Porque a gente vive um tempo que
Parece até um compromisso. Não, vou ler a Bíblia toda em um ano. Mas e aí? Quanta gente que leu a Bíblia em um ano e a vida dele está uma porcaria? Porque como se fosse só um compromisso. Leu, tá, e aí? Não conhece Deus, não se relaciona com Deus? Não, mas já li a Bíblia toda. Não faz sentido. Eu preciso entender o que eu li. Eu preciso compreender, eu preciso trazer para a minha vida. É diferente. Amém? Desde que eu tinha calça curta na fé, quando eu ia ler a Bíblia, antes eu fazia uma oração, Espírito Santo, me ensina. Eu preciso entender. O Espírito Santo começou a me dar graça, para que eu começasse a compreender, a entender o que eu estava lendo. Porque senão vai ser só mais uma leitura. E esse livro aqui é o único que quando a gente lê, o autor está presente com a gente. Que é o próprio Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Além da palavra, gente, para viver essa restauração, é necessário o quê? O que Neemias fez antes de arregaçar a manga e ir lá restaurar o muro, botar portão novo na cidade? Ele orou, oração. Então, antes de ação, precisa haver oração. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei, restaurarei, reconstruirei a sua terra. Ele está falando aqui para o povo brasileiro fazer isso ou para a igreja? Se o meu povo. Não é o pessoal lá fora, é o pessoal de dentro. Então, se a igreja se voltar para Deus e orar e buscar e se humilhar diante do Senhor, Deus vai restaurar a nação brasileira, sim ou não? Vai adiantar a gente ficar reclamando? Vai adiantar a gente viver essa guerra de polarização, de ódio? Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. A corrupção não começa lá em Brasília. Sabe onde começa a corrupção? Na nossa casa. Os valores estão corrompidos. A gente acha que é só em Brasília. Não, lá está a corrupção. Não, está dentro das casas. E Deus está dizendo, se o meu povo, se a minha igreja se humilhar e me buscar e orar, eu virei e restaurarei a sua terra. Neemias capítulo 1. Olha como é que começou a restauração da cidade de Jerusalém que estava arruinada. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei
lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires o quê? A oração do teu servo que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, antes de botar a mão na massa para viver a restauração, Neemias orou. E disse: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer. Restaura o teu povo, restaura a tua cidade, Jerusalém. E aí ele foi. E Deus foi com ele, Deus deu graça, trouxe o recurso, trouxe as pessoas para trabalhar. Por mais que houve oposição, houve resistência do pessoal que estava oprimindo o povo lá naquela época, mas Deus usou a vida de Neemias para viver a reconstrução e restauração de Jerusalém do seu povo. Eu quero declarar e profetizar que você vai ser o Neemias dentro da tua casa. Você vai ser Neemias lá no teu trabalho. Você vai ser Neemias que não vai se conformar com um amigo teu que está na droga, alguém que está no vício. Você não vai se conformar com as coisas que o mundo tem vivido, não vai se conformar com toda essa loucura e injustiça que a gente vive no nosso Brasil. A gente vai se levantar. Mas a primeira coisa a fazer é o quê? Ir para os pés de Jesus. Senhor, tu tens poder para restaurar. Tem compaixão, tem misericórdia. Vem restaurar, vem reconstruir. E Deus vai fazer. Amém? Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Jeremias 33, 6 e 7. Bota na NVT, Frank. Por gentileza. Esse cheirinho de pipoca. Copa do Mundo chegando. Tenho memória afetiva. É tetra! Ó, virá o dia, ou seja, o tempo. Amém? Porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei as suas cidades. Meu irmão, se Deus falou, Ele faz. E essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse mês de junho. Ele que vai sarar, Ele que vai restaurar, Ele que vai trazer paz verdadeira, Ele que vai trazer prosperidade. É o Senhor. Você crê? Amém? Então fique de pé, eu quero orar com você. Não sei se você já escreveu os seus pedidos de oração. Aí nós vamos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. E que você venha a colocar a tua vida e a tua família debaixo dessa palavra. Tempo de restauração. Feche os teus olhos.